As decisões sobre o processo de afirmação de gênero podem gerar incertezas. Algumas famílias se perguntam se devem permitir que seus filhos socializem de acordo com seu gênero sentido, se devem buscar apoio profissional ou se é adequado acessar tratamentos médicos na adolescência. O mais importante é ter informações baseadas em evidências e consultar profissionais experientes em identidade de gênero. O acesso a tratamentos médicos como bloqueadores hormonais ou terapia hormonal na adolescência é uma decisão tomada com cuidado e acompanhamento profissional. Esses tratamentos podem ser fundamentais para evitar o sofrimento associado à disforia de gênero e melhorar a qualidade de vida de jovens transgênero. É importante buscar informações confiáveis e não se deixar levar por mitos ou preconceitos sobre esses procedimentos. O relacionamento com familiares próximos pode ser um desafio. Às vezes avós, tios ou primos podem não compreender ou rejeitar a identidade de gênero da criança. Nesses casos, cabe aos pais decidir como lidar com a situação. O ideal é priorizar o bem-estar do filho ou filha e estabelecer limites claros sobre o respeito à sua identidade. No âmbito social, a visibilidade e o reconhecimento são fundamentais. Muitas crianças transgênero e não binárias enfrentam a falta de representação em seu ambiente, o que pode gerar uma sensação de isolamento. Promover espaços onde a diversidade de gênero seja respeitada e visível é essencial para que essas crianças cresçam em um mundo mais justo e compreensivo. Um aspecto muitas vezes ignorado é o impacto sobre irmãos e irmãs quando uma criança transgênero ou não binária é aceita ou rejeitada na família. Quando a família oferece apoio e amor incondicional, os irmãos aprendem valores de respeito e empatia. Em contrapartida, quando há rejeição, podem surgir dinâmicas familiares tensas e prejudiciais para todos. É comum que alguns pais se perguntem como falar sobre o assunto com outras pessoas, como vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Não é necessário dar explicações a todos, mas é útil ter respostas claras para aqueles que realmente importam. O mais importante é sempre priorizar a privacidade e o bem-estar do filho ou filha. O impacto da rejeição social é um tema delicado. Embora muitas crianças transgênero e não binárias encontrem apoio em seu núcleo familiar, outras enfrentam discriminação em seu entorno. É fundamental que pais e mães estejam cientes desses riscos e preparados para oferecer apoio emocional e buscar soluções caso seu filho ou filha enfrente dificuldades. Na adolescência, o processo de afirmação de gênero pode se tornar mais complexo. As mudanças físicas que ocorrem nessa fase podem gerar ansiedade em jovens transgênero que não se identificam com o sexo que lhes foi atribuído ao nascer. É essencial que as famílias estejam atentas e ofereçam apoio durante esse processo, buscando orientação profissional quando necessário. O caminho de acompanhar um filho ou filha transgênero ou não binário nem sempre é fácil, mas o mais importante é lembrar que o amor e o respeito são a base de qualquer relação familiar. Aceitar um filho ou filha como ele realmente é não apenas beneficia seu bem-estar, mas também fortalece o vínculo familiar e permite a construção de um lar onde cada pessoa se sinta segura e valorizada. Um dos aspectos menos discutidos na criação de crianças transgênero e não binárias é a importância da linguagem e da forma como pais e mães se comunicam com seus filhos. Usar o nome e os pronomes corretos não é apenas um ato de respeito, mas uma validação da identidade da criança. Estudos demonstram que quando os pais respeitam os nomes e pronomes de seus filhos transgênero, os níveis de ansiedade e depressão diminuem significativamente. Além da linguagem, é importante prestar atenção às microagressões, comentários ou atitudes que, embora possam parecer inofensivos, podem fazer com que uma criança transgênero se sinta invalidada. Expressões como "você sempre será meu filho", "não importa o que diga", ou "mas você nasceu com outro nome", podem gerar desconforto e fazer com que a criança se sinta rejeitada, mesmo que essa não fosse a intenção. Outro ponto fundamental é a escolha da vestimenta. A roupa é uma das primeiras formas pelas quais as crianças expressam sua identidade. Permitir que escolham suas roupas livremente é uma maneira simples, mas poderosa, de afirmar sua identidade de gênero. Obrigar uma criança a se vestir de acordo com expectativas de gênero tradicionais pode gerar frustração e ansiedade. No âmbito da socialização, os brinquedos e as atividades recreativas são outra área onde os estereótipos de gênero devem ser rompidos. É comum que crianças transgênero se sintam atraídas por brinquedos e atividades que não correspondem às normas de gênero impostas pela sociedade.
Em vez de impor restrições, os pais devem permitir que seus filhos explorem livremente seus interesses sem sentir culpa ou vergonha. O acesso a serviços de saúde adequados é outro aspecto fundamental. Nem todos os profissionais de saúde estão capacitados para acompanhar crianças transgênero e não binárias. Por isso é essencial encontrar especialistas que compreendam a identidade de gênero e ofereçam apoio sem preconceitos. As consultas ao pediatra, psicólogo ou endocrinologista devem ocorrer em um ambiente de respeito e confiança. Dentro da família, é crucial educar todos os membros sobre o tema. Muitas vezes avós, tios ou primos podem ter dúvidas ou resistências devido à falta de informação. Explicar com clareza que a identidade de gênero não é um capricho nem uma moda, mas uma realidade respaldada pela ciência, pode ajudar a criar um ambiente mais inclusivo e protetor para a criança. Os espaços recreativos e esportivos podem representar um desafio para crianças transgênero. Algumas instituições ainda impõem normas rígidas de participação baseadas no sexo atribuído ao nascer, o que pode excluir ou causar desconforto às crianças transgênero. Os pais devem estar atentos a essas situações e defender a inclusão de seus filhos em atividades esportivas e recreativas sem discriminação. Outro ponto a considerar é a representação na mídia e na literatura infantil e juvenil. Existem livros, filmes e programas de televisão que incluem personagens transgênero e não binários de forma positiva e realista. Proporcionar acesso a esses materiais permite que as crianças se vejam refletidas e compreendam que não estão sozinhas. O impacto emocional da adolescência em jovens transgênero e não binários é um tema que exige atenção especial. A puberdade pode ser um período angustiante, especialmente se as mudanças corporais não coincidirem com sua identidade de gênero. Nesses casos, alguns jovens transgênero optam pelo uso de bloqueadores hormonais, um tratamento médico que retarda temporariamente a puberdade para dar mais tempo para tomar decisões informadas sobre seu desenvolvimento. O ambiente escolar deve ser um espaço seguro onde crianças transgênero possam aprender sem medo. Infelizmente, em muitos casos, as escolas não possuem protocolos adequados para tratar questões de identidade de gênero, o que pode expor os alunos à discriminação e ao bullying. É essencial que os pais trabalhem em conjunto com os professores e diretores para garantir um ambiente de respeito e inclusão. Algumas famílias temem que o apoio à identidade de gênero de seus filhos possa gerar conflitos com a comunidade ou com suas crenças pessoais. É importante lembrar que a prioridade deve ser sempre o bem-estar da criança. Adaptar crenças e perspectivas para incluir o respeito à identidade de gênero não significa perder valores, mas sim ampliar a compreensão do mundo e fortalecer o amor dentro da família. As dificuldades econômicas podem ser outro fator a considerar. Alguns tratamentos médicos, aconselhamentos psicológicos ou mudanças em documentos oficiais podem representar um custo adicional para as famílias. No entanto, em muitos países, existem organizações e recursos disponíveis para ajudar famílias com crianças transgênero e não binárias a acessar esses serviços sem dificuldades financeiras. A segurança em espaços públicos é um aspecto que não pode ser ignorado. Infelizmente, pessoas transgênero e não binárias enfrentam maiores riscos de discriminação e violência na sociedade. Ensinar as crianças a identificar situações perigosas e fornecer ferramentas para sua proteção é uma medida fundamental para seu bem-estar. O processo de mudança em documentos oficiais pode ser uma necessidade para muitas crianças transgênero. Em alguns países, as leis permitem a modificação do nome e do gênero em documentos sem necessidade de procedimentos médicos, enquanto em outros ainda existem barreiras burocráticas. A atualização dos documentos não é apenas um trâmite administrativo, mas um reconhecimento legal da identidade da criança. Os pais que têm dúvidas sobre a identidade de gênero de seus filhos podem se beneficiar ao consultar especialistas em psicologia infantil e de gênero. É fundamental que esses profissionais sejam respeitosos e atualizados no tema, pois alguns enfoques ultrapassados podem causar mais danos do que benefícios. O acesso à espiritualidade e à religião é outro aspecto que pode gerar conflitos em algumas famílias. Embora algumas religiões tenham posturas rígidas sobre a identidade de gênero, muitas comunidades de fé começaram a abrir espaços de inclusão e respeito para pessoas transgênero e suas famílias. Encontrar um ambiente onde a criança possa viver sua identidade sem sentir rejeição é fundamental para seu bem-estar emocional. O impacto da visibilidade na autoestima é inegável.
Quando crianças transgênero veem figuras públicas que compartilham suas experiências e alcançam sucesso em diferentes áreas, podem sentir que suas próprias aspirações também são possíveis. Ter referências positivas ajuda a reduzir o medo e a insegurança sobre o futuro. As viagens e atividades familiares também podem exigir adaptações. Dependendo das leis e normas de cada país, alguns destinos podem ser mais seguros que outros para crianças transgênero. Pesquisar previamente sobre a inclusão e o respeito em diferentes lugares pode evitar situações desconfortáveis ou riscos desnecessários. No ambiente de trabalho, pais e mães podem enfrentar comentários ou perguntas de colegas sobre a identidade de gênero de seu filho ou filha. Nesses casos, cada família decide qual nível de informação compartilhar. O mais importante é estabelecer limites e lembrar que a privacidade da criança deve ser protegida. O processo de aceitação na adolescência e na vida adulta também pode ser complexo. Alguns jovens transgênero optam por cirurgias de afirmação de gênero na vida adulta, enquanto outros não consideram necessário modificar seu corpo. A decisão deve ser pessoal e tomada com plena autonomia, sem pressões externas. Um dos aspectos menos mencionados na criação de crianças transgênero e não binárias é o autocuidado dos pais. Acompanhar um filho nesse processo pode ser emocionalmente desafiador, por isso é essencial que os adultos também cuidem de sua saúde mental e emocional. Busquem apoio e se informem continuamente. Por fim, é fundamental que pais e mães lembrem que acompanhar um filho transgênero é um processo de aprendizado contínuo. Não se trata de compreender tudo de imediato, mas de estar disposto a ouvir, aprender e evoluir junto com eles. A criação baseada no amor, respeito e aceitação é a melhor ferramenta para garantir que crianças transgênero e não binárias cresçam com a segurança de que sua identidade é válida e digna de ser celebrada.